Bom dia, sétimo ano. Boa tarde também. Nessa aula a gente vai treinar divisão com vírgula, números decimais exatos para fazer a divisão, tá bom? Bem, se eu te der uma divisão de um número decimal exato por outro número decimal exato, como vocês estão vendo aí na letra A, na hora de armar, eu não posso armar desse jeito aqui não, gente, ó. 0,12 dividido para 0,03. Se você for usar a calculadora para descobrir a resposta, no instante você faz, né? Mas sem usar a calculadora, eu posso armar desse jeito? Não, eu não posso armar número com vírgula usando o algoritmo, tá? Eu preciso dar um jeito de tirar essa vírgula. E eu ensinei para vocês na última aula que é só você contar as casas decimais. Depois da vírgula tem um 1 e tem um 2, que representa duas casas decimais. E lá no outro número, depois da vírgula tem um 0 e tem um 3, que também são duas casas decimais. Se eles têm a mesma quantidade de casas decimais, é só apagar a vírgula. E se eu apagar a vírgula, fica como? Vai ficar 0,12, né? Só que 0 à esquerda a gente não conta. E aqui fica 003. Não vou escrever esse 0, né, gente? 0 à esquerda não vale, né? Então fica 12 dividido por 3. E na tabuada do 3, para dar 12, é 4. 4 vezes 3 dá 12. Subtrai vai dar 0. Pronto, é assim que a gente faz, tá? Bora ver essa outra divisão aqui. 0,5 dividido para 0,04. Eu não posso usar essa regra, né? 0,5 só tem uma casa decimal e o 0,4 tem duas casas. Aqui tem duas casas e aqui tem uma casa. Casa decimal, tá, gente? Aqui vem depois da vírgula. Para poder dividir, precisa ter as mesmas duas casas decimais. Se esse aqui tem um e esse aqui tem duas, eu preciso colocar mais uma casa decimal nesse aqui. E como é que eu faço isso, gente? Muito fácil, é só você colocar, ó, um 0 à direita depois da vírgula no final. Quando eu faço isso, eu transformo o número 0,5 no número 0,50. Aí eu consigo dividir, apagando a vírgula. Fica 50 dividido para quanto? Só 4, né? 0,04 não vale. Escreva só 4. Tabuado do 4, 1 vezes 4 dá 4. Subtrai dá 1, desce o 0. 2 vezes 4 dá 8, subtrai dá 2. Aí usa a regra da vírgula, tá? Vírgula aqui, 0 aqui. Tabuada do 4 que dá 20 é 5. 5 vezes 4 dá 20 e a conta acaba. Pronto. Então, fazendo a divisão, a resposta dá 12,5. Eu acho engraçado que quando você está dividindo um número com vírgula, às vezes a resposta não tem vírgula, às vezes a resposta tem vírgula, às vezes a resposta dá conta infinita, sabe? Você não tem controle em cima dos números na divisão. E se o número não tiver vírgula, como é que você vai dividir por um que tem vírgula? Tem que ter a mesma quantidade de casas, né? A regra ainda vale. Só que aí esse número tem 3 casas, e esse tem 3 casas, tá? E esse aqui não tem nenhuma casa, ó. Não tem nem vírgula. Mas aí você lembra que 7,0 é o mesmo que 7. Também posso escrever assim, 7,00 é o mesmo que 7. É como se eu tivesse 7 reais. Aí aqui seria a casa dos centavos. Mas aí se eu fizer isso, só fica com 2 casas. E eu quero que tenha 3. Então eu vou interpretar esse 7 como sendo 7,000. Aí sim, porque 7, sendo igual a 7,00, tem exatamente 3 casas decimais. Só que quando eu apagar a vírgula, eu vou estar transformando o 7 no 7.000. Então eu vou fazer 7.000 dividido por quanto? Apaga aqui a vírgula, ó, 0,002, fica só 2. Apagando a vírgula, aí 2 vezes 3 dá 6, subtrai dá 1, desce o 0. 5 vezes 2 já dá 10 e a conta acaba, ó. Por que a conta acaba? Porque o resto é tudo zero, esses zeros vêm para cá, ó, 3.500. Beleza. Agora, gente, eu vou explicar por que a gente tem que apagar a vírgula. Por que a gente faz isso, tá? Olhando para cá, letra A. Na letra A, gente, eu posso interpretar aquela divisão de números decimais como sendo divisão de frações, da seguinte maneira, ó. Onde eu tiver vírgula, número decimal, eu vou converter para frações, tá? Como assim converter? 0,12, eu vou escrever, apagando a vírgula, 12 sobre 100. Pronto, 0,12 é equivalente a 12 centésimos. E 0,03 é equivalente a 3 centésimos. Só que no caso o sinal do meio é divisão, tá? Então eu vou estar dividindo 0,12 por 0,03, fazendo a divisão. O que eu faço? Eu tenho que fazer divisões de frações. E divisões de frações como é que faz, hein, gente? Repete a primeira fração,
E a segunda fração a gente faz o quê? A gente inverte, né? Então a segunda fração, ó, onde tem 3 centésimos, vai ficar 100 sobre 3. E o sinal do meio, que era o sinal de divisão aqui, ó, divisão vai virar sinal de multiplicação, tá? Porque a regra da divisão de frações, gente, você não entendeu ainda? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete, inverte e multiplica. É só fazer essa conta de vezes agora. E essa conta de vezes é fácil, sabe por quê, gente? Porque a gente faz aquele negócio do tchum-tchum. Tchum-tchum. Elimina o 100 que está em cima e o 100 que está embaixo. Eu só posso fazer isso quando é divisão. Aí a fração equivalente aqui, gente, a resultante, é 12 sobre 3. E 12 dá para dividir por 3. 12 dividido por 3 é 4. Bora tentar fazer o mesmo aqui na letra B. Na letra B eu tenho 0,5, né? 0,5 na forma de fração é 5 sobre 10. Né? Porque é só uma casa decimal, eu coloco só um zero embaixo. Dividido para 0,04, dividido para 0,04. 4 é 0,04 é 4 centésimos, né? Você lembra da regrinha? Que a regrinha é tipo assim, ó. Se tem duas casas decimais, eu coloco 2 zeros embaixo, né? Ou então usa a leitura, né? A leitura do número decimal, em vez de falar 0,04, você fala assim, ó. A primeira casa decimal é décimo, a segunda casa é centésimo. Então eu tenho 4 centésimos. E 4 centésimos lido na forma de fração é assim, ó. 4 sobre 100. Aí como é que faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? 100 em cima do 4. Bem, nessa aqui não dá para fazer tchum-tchum, mas dá para fazer tchá-tchá. Você lembra o que é esse tchá-tchá? É assim, ó. O 10 não vai cancelar o 100, mas ele vai apagar um zero do 100. Esse zero aqui do 10 elimina um zero do 100. Aí a resposta fica tipo assim, ó. Fica 10 vezes 5 e 1 vezes 4. 10 vezes 5 dá 50 e 1 vezes 4 dá 4. Aí é só dividir. 50 dividido para 4. E essa divisão a gente já fez bem aqui, ó. 50 dividido para 4. Você percebe que quando não tem a mesma quantidade de casas decimais, eu posso forçar ele a ter e ficar equivalente no final. É como se fosse tudo a mesma coisa. Aqui, por exemplo, na letra C, ó, o 7 não tem como eu escrever na forma de fração, né? Porque não tem vírgula. Na verdade, tem sim. Eu escrevo 7 sobre 1. Onde tem escrito 7, eu escrevo 7 sobre 1. Aí 7 sobre 1 dividido para 0,02. 0,02 é assim, ó. Décimo, centésimo, milésimo. É milésimo, é 2 sobre 1000. São 3 casas decimais, eu coloco 3 zeros embaixo. Aí repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 7.000. Você tá vendo? Ó? 7.000 dividido por 2. A regra é a mesma. 7 vezes 1000 dá 7.000 dividido por 2. Entendeu? Então é equivalente, coincide os valores. A regra da divisão de frações e a regra da divisão de números decimais é a mesma regra, só muda o ponto de vista, tá bom? Vamos usar uma regra, a regra dos casos decimais aqui na operação de vezes, gente. Aqui, por exemplo, eu tenho 0,25 e eu quero multiplicar por 0,016. Eu vou fazer vezes, tá? Lembra como é que faz multiplicação? Como é que arma multiplicação? Eu ensinei para vocês que não importa como que você arme conta de vezes. Conta de vezes sempre vai dar certo. Então, por exemplo, eu posso armar desse jeito. O que tem mais dígitos em cima e o que tem menos dígitos embaixo. Se eu multiplicar desse jeito, dá certo. Porque o que interessa não é a posição da vírgula. O que interessa é a quantidade de casas decimais. Tá bom? Mas antes de eu fazer as casas decimais, bora multiplicar logo. Ó. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 1 dá 5. Mais 3 dá 8. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0. Multiplicando 2 agora. 2 vezes 6 dá 12. 2 sobe 1, né? Risco 3, sobe 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 fica 3. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 0, 0. Ó, repare que eu coloquei um espacinho aqui, né? Ó. Agora eu vou colocar 2 espacinhos por causa do terceiro dígito. 0 vezes 6, 0 vezes 1, 0 vezes 0, 0 vezes 0. 0, 0, 0, 0. Agora é só somar. Quando eu for somar, ó, vai ficar a resposta 0 desce, 8 mais 2 dá 10, vai 1, 4, 0, 0, 0. Deixa eu só conferir. O 4 veio daqui, esse 0 veio daqui e esse 0 veio daqui. Beleza. Pronto, a resposta dá 0,000. Quê? Onde é que eu vou colocar a vírgula? Do jeito que eu fiz, eu não sei onde eu coloco a vírgula, né? Na verdade, eu sei sim. E eu me baseio, ó, na quantidade de dígitos que o número tem. Eu não estou multiplicando 0,016 por 0,25 quantas casas decimais.
esse número aqui tem 3 casas decimais e esse número aqui tem 2 casas decimais. E você lembra o que faz na multiplicação? Na divisão, quando tem a mesma quantidade de casas, a gente apaga a vírgula, né? Aqui não, aqui a gente junta as casas decimais e desconta no final, 5 casas. Então essa resposta aqui vai ter que ter 5 casas decimais contando da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. E a vírgula eu coloco bem aqui, ó. Nem sempre a vírgula você vai colocar no primeiro dígito não, viu, gente? Você tem que contar as casas decimais. 3 com 2 e 5. Aí a resposta fica 0,004. Mas como que eu faço esse mesmo cálculo usando a regrinha de fração? Bora ver? Na regrinha de fração você vai fazer o seguinte, gente, ó. 0,25 é 25 centésimos. 25 sobre 100. E 0,016 é 16 milésimos. 16 milésimos. Aí eu vou multiplicar 25 vezes 16. E 25 vezes 16, gente, eu já fiz essa conta aqui do lado, certo? É a mesma conta, só muda que tem menos dígitos. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 12. 6 vezes 2 dá 12, com 3 dá 15. Aí 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Somando aqui vai ficar 400. Ó, em cima vai dar 400. E embaixo vai dar quanto? Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 1 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Você repara que quando eu faço isso, eu estou juntando os zeros, né? Ó, 2 aqui com 3 aqui vai ficar 5 zeros. E desses 5 zeros, 2 deles vão ser eliminados. Fica 4 sobre 1000. E 4 sobre 1000, gente, 4 milésimos é o mesmo que 0,004. As regras, gente, elas se complementam, tá? São todas equivalentes. É a mesma regra, só que usando ponto de vista diferente. Quando você está lidando com números racionais, você tem que ter esse domínio de olhar para o número com vírgula e saber que ele, na verdade, é uma fração. E reciprocamente, se eu te der uma fração, olhar para ele na forma de número decimal. Agora eu vou explicar, gente, por que na divisão de frações você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui nessa continha, ó, eu estou fazendo essa fração dividido para essa. Aí a primeira fração você copia e a segunda fração, ó, né, tem escrito assim C sobre D, aí fica D sobre C, como se tivesse invertido aqui, o C tivesse trocado de lugar com D, tá bom? Deixa eu escrever assim, ó, A sobre B dividido para C sobre D. Divisão de frações, gente, lembra que divisão é o mesmo que fração, né? Então eu posso interpretar essa divisão como sendo fração de frações. A primeira fração é a fração A sobre B e a segunda fração é a fração C sobre D. Aí o que eu faço quando eu tenho divisão de frações, sem usar a regra, tá? De repetir a primeira e inverter? Eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Eu vou pegar a primeira fração, na verdade eu vou pegar a fração aqui todinha, vou multiplicar em cima e embaixo por um número conveniente, de modo que elimine esse denominador. Eu estava pensando em multiplicar, sabe por quanto? Por D sobre C. Essa multiplicação aqui ela é bem conveniente, porque se eu multiplicar em cima e embaixo por D sobre C, olha o que vai acontecer no denominador. Ó. Essa fração D sobre C eu estou multiplicando em cima e embaixo, no numerador e no denominador dessa fração maior. E quando eu faço isso, o C faz tchum-tchum, o D faz tchá-tchá. Aí cancela tudo. E você lembra o que eu coloco quando cancela tudo? Quando cancela tudo eu coloco 1, né? Fica 1 sobre 1. Aí A sobre B vezes D sobre C. Essa multiplicação que eu fiz aqui foi bem conveniente, né? O 1 é invisível, não precisa escrever. Aí a resposta fica só A sobre B vezes D sobre C. Mas vamos fazer isso com maçãs para você entender. Que tal a fração 2 terços dividido para 5? Bem, 2 terços dividido para 5, olha o que eu vou fazer, gente. Ó. Eu vou escrever na forma de fração de frações, 2 terços sobre 5, tá bom? 2 terços dividido para 5. Aí, olha só a minha sacada, ó. Eu vou pegar aqui, ó, multiplicar essas duas frações por 1/5. Porque se eu multiplicar essas duas frações por 1/5, esse 5 aqui vai eliminar. Vai ficar 2 terços vezes 1/5, vezes 1/5, e embaixo vai ficar 5 vezes 1/5. E você lembra como é que eu calculo quando tem 5 vezes 1/5? Esse 5 elimina esse, né? Fica só 1. Aí a resposta fica 2 terços vezes 1/5 sobre 1, que dá 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 5 dá 15, e esse 1 aqui é invisível, não precisa escrever. Resposta
2/15. Vamos fazer o nosso último exemplo e a gente vai encerrar, tá bom? Eu quero saber quanto é que dá 1/4 dividido para 1/7. 1/4 dividido para 1/7. Bem, se eu for só repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, eu já saberia que a resposta é 7/4, né, gente? O 1/4, quando inverte, fica 7/1. Mas bora usar essa regra para ver se você entendeu. Escreve 1/4 sobre 1/7. Aí, ó, o meu desafio é transformar esse 1/7 no denominador num 1 invisível. E eu só consigo fazer isso se eu multiplicar, adivinha por quanto? Por 7. Multiplica só por 7. Quando eu multiplico por 7, esse 7 aqui vai cancelar esse, ó. Aí fica só 1. Só que quando multiplica por 7, gente, como é que fica aqui, ó? 1/4 vezes 7. 1/4 vezes 7 é simplesmente 7/4. 1 embaixo invisível, a conta acabou. Eu prefiro que você decore que tem que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Que aí fica bem mais fácil, ó. 1 vezes 7 dá 7 e 4 vezes 1 dá 4. Mas também você tem que entender que essas regras elas existem por um bom motivo. Elas não foram inventadas do nada, tá bom? Elas têm uma justificativa boa. E é isso que eu quero que você treine. Faça essa cópia aqui no seu caderno e você vai ganhar 2 pontos, tá bom? É isso. Bons estudos, gente. Até a próxima aula, viu? Tchau, tchau.